Então, os famosos múltiplos. Hoje a gente vai falar um pouco deles e eu quero que você entenda o que eles são, quais são os principais deles e como interpretar esses números na hora da gente fazer uma análise fundamentalista para investimento ou não numa empresa na bolsa. Eu sou o Beto Rayar, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aqui eu compartilho com você a minha experiência em investimentos em renda variável, tanto investindo aqui no Brasil quanto na bolsa lá dos Estados Unidos, para conquistar uma carteira vencedora de longo prazo. Então, os múltiplos nada mais são do que você comparar os resultados operacionais, os números fundamentalistas de uma empresa, com o valor de mercado que ela tem. A gente consegue extrair esses números das demonstrações financeiras, que são basicamente a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, onde a gente consegue ver o lucro operacional e o lucro líquido. A gente tem também o balanço patrimonial, que a gente vê os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Além de ter um documento especial para analisar qual foi a movimentação de caixa que a empresa teve. Nele a gente vê quais foram as suas atividades de geração de caixa operacional e as suas atividades de investimento e financiamento. Então, cada um desses documentos a gente vai conseguir extrair números para conseguir comparar eles com a cotação de mercado. Os múltiplos, eles são sempre uma forma da gente precificar a empresa. Saber, por exemplo, quantas vezes a empresa vale em relação ao lucro que ela obteve no último ano. Ou, por exemplo, quantas vezes a empresa vale em relação ao seu valor patrimonial. Muitas vezes ela vale um pouco mais ou um pouco menos. Isso vai depender do case de cada uma. Além de, talvez, você conseguir enxergar quantos por cento a empresa distribuiu em forma de dividendo para os acionistas em relação ao valor que ela tem de mercado também. Eu considero essas métricas uma análise muito simplória e inicial da empresa, porque elas dizem respeito somente ao momento atual que a empresa está em relação aos resultados que ela teve no último ano, sem considerar muito as expectativas futuras que a empresa tem. Eu vejo muitas pessoas usar somente esses números, os múltiplos, para fazer uma análise de uma empresa. E com isso você fecha muito o seu horizonte no presente. E a gente sabe que o mercado ele precifica o ativo em relação à expectativa futura que ele tem. Quais são as oportunidades e a capacidade de geração futura que a empresa vai ter. Então, com a cotação das ações do mercado e a gente sabe qual que é a quantidade disponível que tem para negociação, a gente consegue chegar no valor que o mercado atribui para aquela empresa. Aí a gente pega todas aquelas demonstrações financeiras, que é a DRE, a demonstração de resultado do exercício, a gente consegue chegar no preço sobre o lucro e no EV/EBITDA. Além do balanço patrimonial, a gente consegue chegar no PVPA. E nas demonstrações de fluxo de caixa, a gente chega no dividend yield que a empresa distribui. E se esse tanto de letra ficou meio confuso para você, fica tranquilo que eu vou te explicar cada um deles e como que você deve fazer uma interpretação para você não tomar uma decisão errada. Mas antes de mais nada, é preciso entender que os múltiplos da empresa hoje não têm nenhuma correlação com os resultados futuros dela. Ou seja, se a empresa tiver um PL alto, por exemplo, ela esteja cara, isso não quer dizer que ela vai te dar um retorno baixo no futuro. E se ela tiver um PL baixo, ou seja, se ela tiver barata, isso também não quer dizer que ela vai te dar um retorno alto. Então não tem nenhuma relação entre o múltiplo e o resultado que a empresa vai te dar. Então o PL ele é o preço sobre o lucro. Você pega qual que é o valor de mercado da empresa e divide pelo lucro que ela obteve nos últimos 12 meses. Ele pode ser interpretado da seguinte forma: você vê quantas vezes a empresa vale em relação ao lucro dela. Ou se não, outra interpretação bastante interessante é saber quantos anos a empresa levaria para retornar o seu capital investido como acionista. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso cérebro está acostumado a pensar em forma linear. E muitas vezes as empresas não só aumentam o seu lucro, como elas crescem de forma exponencial. E o mercado ele não é bobo, ele sabe disso. E por isso muitas vezes a gente encontra as empresas com um PL altíssimo, como 100, 200 ou 300 vezes. E eu vejo muito, às vezes, o investidor iniciante encontrar empresas com um PL baixo e achar que é um ótimo negócio aquilo. Sendo que o PL, muitas vezes, ele significa que a empresa ela tem um alto risco, ou se não uma baixa qualidade. Só para exemplificar, a gente tem hoje o Itaú com um PL de 13, a Ambev tem um PL de 26, a Renner 28 e a Magalu com um PL incrível de 479.
Isso quer dizer que o mercado tem uma expectativa altíssima com ela. E à medida que ela for entregando esses resultados, esse múltiplo vai acompanhando e as cotações vão subindo. Mas se ela não entrega esse resultado que o mercado está esperando, as ações podem sofrer muito com isso. Outro múltiplo que a gente costuma extrair da demonstração de resultado do exercício é o EV/EBITDA. O EV significa Enterprise Value e o EBITDA é o resultado operacional. O Enterprise Value nada mais é do que você pegar o valor de mercado da empresa e reduzir do seu caixa e as dívidas que a empresa tem. Você pode interpretar esse indicador como sendo quantas vezes o mercado avalia aquela empresa somente em relação ao seu negócio, expurgando toda a sua estrutura de capital. E um ponto positivo e interessante do EV/EBITDA comparado com o PL é porque ele não sofre com as distorções que pode acontecer de algum não recorrente contábil na empresa, como, por exemplo, o pagamento de alguma ação judicial em relação a impostos a pagar, por exemplo. Então, se a empresa ela tem algum imposto desse a pagar e que ele não se repete, isso pode impactar diretamente o lucro. Então, aí o lucro cai e o PL vai lá em cima. Agora, lá do balanço patrimonial, a gente consegue extrair o PV/PA, que é o valor de mercado da empresa dividido pelo patrimônio líquido dela. Com ele, você consegue identificar qual que é o valor que o mercado atribui para ela em relação ao seu patrimônio líquido. E só para entender, o patrimônio líquido nada mais é do que a soma de todos os seus ativos diminuindo os seus passivos. Esse indicador ele sofre algumas distorções, porque nem sempre o que está lá nos livros contábeis é o que corresponde à realidade. Porque por normas contábeis e por prudência, geralmente os ativos da empresa eles têm um valor menor contábil e os passivos geralmente têm um valor maior. E só para exemplificar de como isso acontece, por exemplo, quando a empresa compra um automóvel, ela deprecia aquele bem por 20% por ano. Isso quer dizer que no final de 5 anos, o valor contábil daquele automóvel vai a zero. O que a gente sabe que não acontece, né? Um carro com 5 anos de uso, ele não vale zero. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que o valor patrimonial da empresa, ele não diz respeito em nada sobre a capacidade de geração futura de caixa da empresa. Porque às vezes você tem uma empresa de tecnologia, por exemplo, que ela tem um patrimônio muito baixo e a capacidade de geração futura de caixa dela é muito forte, porque ela consegue escalar muito. E um múltiplo que a gente tira da demonstração de fluxo de caixa, que é muito queridinho, é o Dividend Yield, que é a quantidade de dividendo que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses, dividido pelo seu valor de mercado. A gente consegue ter uma noção de quanto que você receberia de dividendo caso você compre a ação naquela cotação e a empresa consiga manter a mesma distribuição de dividendos. Eu considero esse indicador ele muito ruim para você usar ele na sua tomada de decisão, porque além dele sofrer muito com efeitos não recorrentes, acontece que geralmente empresas que têm um dividend yield muito alto, a expectativa de resultados futuros da empresa ela está em declínio. Tá, mas o que é um dividend yield alto hoje? Com as taxas de juros hoje a 2%, uma empresa que distribui 5% ou acima de 6% de dividendos já é considerado alto. E empresas que distribuem muito dividendo assim, na maioria das vezes, não em todas, pode significar que ela esteja passando por algum problema. A gente precisa acender um alerta e entender melhor em detalhes o que está acontecendo. Porque pode ser que a empresa está distribuindo acima do lucro que ela obteve, isso quer dizer que ela está tirando do caixa para fazer essa distribuição. E isso não é uma situação sustentável no médio ou longo prazo. E quando a empresa distribui pouco dividendo, ela tem um crescimento maior esperado, que vão vir através das suas cotações. Sem contar também a qualidade da empresa, que influencia muito. Quando você tem uma empresa que é mais sólida, que ela tem fortes vantagens competitivas, ela tem lucros e resultados mais previsíveis, ela tende a ter uma distribuição de dividendo menor. E quanto mais arriscado é a empresa, menor é a qualidade dela, mais dividendo ela tende a distribuir. Agora, uma coisa que é muito importante do investidor entender é que ele ganha não somente com a distribuição de dividendo, mas também com o crescimento da empresa.
E esses dois fatores, eles só são possíveis através do lucro que a empresa tem. Então faz muito mais sentido a gente acompanhar e entender, fazer parte da nossa análise, o lucro da empresa. Agora, não tem como a gente falar de distribuição de dividendo sem citar um indicador que chama payout. Ele é a porcentagem de dividendos que a empresa distribuiu em relação ao lucro que ela obteve. E ele é importante entender porque não é possível a gente esperar um crescimento muito grande de uma empresa se ela está distribuindo a maior parte do lucro que ela teve. Porque ela precisa reter esses valores para reinvestir em projetos que têm uma taxa de retorno maior. Então, quanto maior é o payout, mais próximo de 100% ele chega, menor é o crescimento esperado que a empresa tem. E por isso existe essa relação entre PL e payout. Porque quanto maior é o PL da empresa, maior a expectativa futura dos resultados da empresa que os investidores têm. Os múltiplos da maioria das empresas geralmente tendem a ficar ali mais ou menos na mesma faixa. E a menos que a empresa mude muito a sua operação, eles vão continuar ali mais ou menos no mesmo valor. Não adianta você achar que um PL, por exemplo, ele é atribuído de forma aleatória. O mercado, ele junta todos os fatores que compõem a empresa e precifica isso de alguma forma. E você nunca deve tentar bater a supremacia do mercado, porque sempre, ou a maioria das vezes que isso acontece, você vai tomar uma catracada dele. E quanto mais cedo você entender que os retornos esperados de um investimento sempre andam de mãos dadas com o risco que acompanha aquilo, mais chances de sucesso você vai ter na sua carteira. Então, para a gente resumir, o PL é quantas vezes a empresa vale em relação ao lucro que ela obteve. Agora o EV/EBITDA é quantas vezes a empresa vale em relação ao EBITDA, que é o lucro operacional. Só que você precisa expurgar toda a estrutura de capital da empresa. E o PVPA é quanto a empresa vale em relação ao seu valor patrimonial líquido. Já o Dividend Yield é quanto a empresa distribuiu de dividendo em relação ao seu valor de mercado. Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre os múltiplos das empresas e você tomar decisões mais conscientes nos investimentos em renda variável, não deixa de se inscrever no canal porque eu quero te ajudar nessa sua jornada como investidor. E até o próximo vídeo.